Essa é uma das aulas mais importantes de todo o nosso conteúdo, tá? Por quê? Porque sua prova está pedindo cada vez mais, com mais intensidade, sobre esse tema que nós vamos abordar agora. Então vamos lá, a gente vai começar falando hoje sobre o Sistema Internacional de Unidades. Bom, pessoal, basicamente é o seguinte, no mundo nós temos, principalmente na parte ocidental, nós temos algumas padronizações para medir algumas unidades de tempo, para medir algumas quantidades, para medir alguns materiais. Então, para a gente saber quais que são aqueles que mais tem, aquilo que mais pede na sua prova, fica descansado que eu fiz uma análise de tudo isso, tá? Porque se você for pesquisar esse assunto aí por fora, você vai ver que tem muita coisa. Se você pegar esse manual, se você estudar esse conteúdo, você vai ver que tem bastante coisa. Ainda bem que sua prova ela não pede todos. Então eu vou trazer aqui para vocês quais são aqueles que mais caem e tenho certeza que sua prova vai pedir um deles, tá? Então fica descansado, vem comigo que eu vou te mostrar como que isso aparece na prova da Enseja. Vamos lá? Primeira coisa, né? Nesse Sistema Internacional de Unidades, tem algumas expressões, alguns nomes aí que você vai ter que saber, tá? Outros você vai ter que saber, você vai ter que transformar, porque ele pode te perguntar de um jeito e a sua resposta pode ser de outro jeito. Então eu quero que você, algumas coisas são óbvias, mas outras nem tanto. Tá? Então, entre eles, primeiro, o que você vai ter que saber? Né? Aquilo que sua prova, às vezes, ela te pergunta é a relação espaço e a relação tempo. Você vai ver que a gente tem dentro das aulas de ciências da natureza, inclusive, essas definições, tá? E você, lá nas aulas de ciências da natureza, vai ter que saber uma fórmula, inclusive. Mas já facilita a minha vida, por quê? Porque você já vai ter aprendido aqui no Sistema Internacional de Unidades. Então, quando a gente fala que, olha, de tempo, a gente representa pela letra T pequenininha, que é a mesma coisa que é medida também em segundos, tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, a unidade de tempo por padrão é em segundos. Então quer dizer que eles não podem perguntar em minuto ou em hora? Pode. E aí você vai ter que saber, vai ter que transformar. Entendeu a lógica? Tá? Além disso, comprimento, a gente mede em metros, então a sua prova vira e mexe e pergunta em metros, aí também pode pedir em centímetros ou milímetros, sim, mas pelo Sistema Internacional de Unidades, o padrão que nós utilizamos é em metro. Legal? Bacana? Massa é a letra M, enquanto quilograma, tá? A gente vai representar pelo K e pelo G. Atenção que esse G aqui, pessoal, é minúsculo, tá? Então cuidado só com esse padrão, tá? Ó, corrente elétrica, isso aqui é muito bacana, porque depois, né, a gente vai ver também a questão de energia e a questão de potência. Mas já fica aqui essa dica para você, tá? Já estou trazendo aqui um assunto que é também das ciências da natureza, mas ela é medida em ampere, tá? O ampere a gente mede pela letra A, tá? Já decora isso. Temperatura. Pô, Heitor, temperatura é fácil, né? É em Celsius. Não, sabia que por padrão a gente usa o Kelvin? É verdade. Só que no Brasil e em muitos outros locais, a gente utiliza o grau Celsius, né? Que é aquele C. Só que, por padrão, no Sistema Internacional de Unidades, não é grau Celsius, tá? É Kelvin, letra K. E, Heitor, como é que a gente transforma isso? Hora em minuto a gente até vai, né? 1h 60 minutos. Metro em centímetros, você deve explicar aí, né? E Kelvin? Relaxa. Depois nas aulas a gente vai ter uma aula de temperatura e pressão lá em Ciências da Natureza. E lá eu vou te explicar, tá? Essas escalas de Kelvin, Fahrenheit e Celsius. E aí como é que transforma cada um em uma. Eu vou te explicar uma fórmula e vai ficar muito fácil. Tá bom? Se bem que das 3 vezes que sua prova perguntou, eles deram a fórmula. Então eles só queriam saber se você sabia fazer uma divisão, tá? Depois, área. Aqui presta atenção, hein? Aqui presta atenção. Aqui anota aí com muito carinho. Área e volume. Área e volume. O que significa isso? Área e volume, pessoal, a gente vai medir em metros quadrados ou em metros cúbicos. Facilita a nossa vida? Decora isso. Tem o 2 em cima do M, significa metros quadrados. Se tem o volume, é metros. Se tem o 3 em cima, é metros cúbicos. É diferente, tá? Área
área. Já vou falar, tá? Eu sei que a gente vai ter aula no futuro aí sobre área e volume, mas já fica essa dica. Toda vez que eu estou falando numa área, eu quero que você pense num objeto olhando de cima. Faz de conta que você é um drone, faz de conta que você está olhando de cima de um prédio. Ou seja, né, a área de um quadrado é como se você estivesse olhando um quadrado de cima. A área de um retângulo é como se você estivesse vendo um retângulo por cima. Ele só quer saber daquela área do terreno, tá bom? Simplesmente assim. Volume. Volume é diferente. Toda vez que ele está falando em volume, você está pensando em quanto que vai caber dentro daquele objeto. Então, por exemplo, um volume de um estojo, por exemplo, tá? Ele quer saber quanto que vai caber, né? Quanto, se você acrescentar ali um líquido, alguma coisa dentro daquele estojo, quanto que vai caber dentro dele. Então, volume, por isso que é metros cúbicos, porque é dentro dele, tá? Volume. Enquanto a área a gente está olhando por cima. Não é sinônimo, por favor, tá? Além disso, frequência, que também vamos ver em outras aulas de outras matérias. A gente vai ver que a frequência de onda, aquela história toda, é medido em Hertz. E o Hertz a gente é medido em H maiúsculo e Z minúsculo. Você sabe, né, pessoal? Ó, não sei se você sabe, mas a prova do Enseja, ela mistura um pouquinho as matérias, tá? Apesar de você ter as 4 provas, algumas são referências, são base para as outras. Então a gente está vendo vários conceitos aqui que você vai usar em todas as outras disciplinas. Pode cair um texto, por exemplo, falando sobre algum desses temas na sua prova de linguagens. Pode cair uma historinha contando de como de repente foi descoberto a força por Isaac Newton. Vai contar a historinha lá da maçã e tudo mais. Então pode cair em ciências humanas. Pode cair, por exemplo, em ciências da natureza, essa definição de Hertz. E qual que é o símbolo? Pode cair, tá? E assim como pode cair, por exemplo, na matemática, você transformar ali em quilo, por exemplo, em tonelada, tá? Então você tem que saber essas contas, você tem que saber essas definições. Eu estou te dando já a base para te ajudar em outras matérias também, legal? Além disso, pessoal, vamos lá. Você tem que saber também, tá? Eu estou falando só aquilo que você precisa. E repara que alguns deles eu não estou falando, né, o nome técnico, ou então eu não estou falando a fórmula. Por exemplo, eu não falei que a velocidade é metros por segundo elevado a menos 1. Por quê? Porque o que eu não falo não cai, tá bom? Então, simplesmente isso. Só estou falando aquilo que é importante. Legal? Bacana? Além disso, a força, tá? Que é a força N. Então, você tem que saber que é medido pela força N. E a frequência pelo H e pelo Z minúsculo. H é maiúsculo, tá? Que significa Hertz. Por fim, se você já quiser me ajudar, depois a gente vai fazer alguns exercícios no futuro falando da diferença de potência e de energia. Eu não vou explicar agora, porque senão, né, tem uma aula só sobre isso. Agora, você já vai me decorando uma coisa? Se eu falar a palavra energia, na sua cabeça já tem que vir Joule. Tá bom? Que é o J maiúsculo ou a palavra inteira, não tem problema. Agora, só falar em potência, potência elétrica, aquela que a gente tem em casa, a gente vai falar de watts, e é pela letra W, tá? Não é a mesma coisa, decora isso, porque lá na frente vai me ajudar muito, por favor, tá bom? Por fim, aquela relação que eu te falei, de área e volume, isso aqui é fundamental, Então, ó, os dois são quadradinhos, não é? Agora, a gente chama de quadrado porque a gente está olhando de cima, tá? E aí a gente só vai multiplicar os dois lados que a gente está olhando. Agora, por quê? Porque não tem um terceiro. Agora, se a gente está falando de um objeto, a gente está falando de um cubo, nesse caso, né? E aí a gente está falando de volume. Volume, pessoal, nada mais é do que a multiplicação das 3 áreas. Aqui, pessoal, qual que é a diferença dos dois? A altura, tá? Aqui, a altura do objeto, porque a gente quer compreender aquilo que está dentro, tá? Então, toda vez que eu quiser saber quanto que vai caber alguma coisa dentro, a gente está falando de volume, você vai ter que multiplicar os 3. Toda vez que eu estou falando de área, aí a altura não interessa, tá? Imagina que você tem um terreno, você quer saber quanto que... Você quer colocar grama nesse terreno, quanto de grama que vai ter? Vai interessar a altura do terreno? Não vai interessar, né? Só vai interessar as medidas de lado dele, ou seja, a área. Se eu estou falando, por exemplo, de uma caixa de leite, né? E quanto de leite que cabe dentro daquela caixa? A gente está falando, né, das 3 medidas, o comprimento, a altura e a largura, tá? Legal? Entendeu a lógica?
Compreenda a lógica, porque depois isso tudo vai me ajudar bastante lá na frente. E a representação deles? Aqui, metros quadrados. Tá? Em quadrado é metros quadrados. E em cubo, metros cúbicos.